que era do Japão, né? Por isso que ele se assemelha tanto com o Aikido. Então, devido a essa origem, a gente não perde a arte. E você pode mostrar então os movimentos agora mais duros, que seriam esses chutes, os Os socos? movimentos mais rígidos, vai se semelhar bastante com de outras lutas, taekwondo, coisas que seriam chutes. Então, tem chute baixo, médio, né? Circular alto, né? Parte de soco vai ter tudo. Soco com punho fechado, punho, palma da mão, ponta de dedo, que a gente chama castanha de dedo, né? Vou falar os termos que a gente usa. Costas da mão, martelo, antebraço externo, cotovelo. Então essa parte seria das faixas, vamos dizer assim, um pouco mais rígidas, né? Da parte dura, que aí o aluno vai fazer não só isso, mas aí vai usar o quebramento. Uhum. E agora eu estou vendo no teu braço, você tem um símbolo, eu vou até pedir se você pode virar um pouco o braço para nessa câmera ali. Ele é um pássaro? Esse é o símbolo da Associação Paulista, né? Certo. É uma fênix. Uma fênix. Né? E tem todo mais um significado assim... Renascimento, isso, transformação. Pessoal tanto do presidente, que é o professor Anderson, como muitos outros. A minha escola também tem uma fênix. Aí já entra a parte de astrologia, todos, coincidentemente, os dois são do signo de Escorpião, então tem muito essa coisa da fênix, assim. Certo. Então esse é um símbolo da fênix, é mais dessa coisa do ressurgir, do nascer, né? Você passou um processo duro, você renasce para um processo novo, que seria a troca de faixa, né? Você passou aquela faixa dura, você recebe uma nova, tem que começar todo um caminho. E você trabalha aqui em São Paulo, né, em 2 academias? Isso. Quer dizer, você tem uma turma só para criança? Eu tenho uma turma só para criança, uma turma... Eu dividi bem as turmas, assim, eu tenho crianças, tenho adolescentes, né? Pré-adolescentes, e tem a parte adulto, né? Lógico, certo. Cada uma vai ter um foco, a aula, vai ter uma linguagem diferente para cada turma. E o Hapkido, hoje você está aqui sozinho, né? Mas a gente sabe que tem uma característica muito de quedas, Sim. Várias formas de cair, como você mesmo disse. Isso. Né? É uma arte marcial que pode ser praticada em qualquer idade ou teria alguma restrição pelas quedas? Algumas restrições? Então, assim, o legal do Hapkido, assim, que a gente pode falar, assim, o Hapkido é uma arte que você... Não é aquele tipo de arte tão rígida que você tem que se adaptar à arte e não tem outro jeito. Ela se adapta à pessoa. Então, lógico, entra na minha academia um senhor de 80 anos e fala, eu quero aprender. Ele tem o direito de aprender, ele vai aprender o Hapkido. Algumas quedas ele vai até conseguir fazer, com ajuda no começo, depois ele pode até conseguir fazer sozinho. Tem outras que são mais, que a gente chama mais acrobáticas, que é saltar, como se fosse um mortal caindo. Essa, lógico, que ele não vai conseguir fazer, mas nem por causa disso ele vai ter o processo dele interrompido. Ele vai se adaptar a isso de uma outra forma para ele. Né? Na nossa escola tem muita parte também do trabalho. Então o aluno não faz só o exame físico, ele tem que entregar um trabalho escrito, né? Cada faixa tem o seu tema, vamos dizer assim, como se fosse um TCC. Puxa, que interessante. Então, assim, seja história, pontos de pressão, que a gente utiliza bastante, né? A história do Hapkido, a história do fundador da escola Yangquan, que é o mestre Alexandre Gomes, da escola que a gente faz parte na Coreia, que é a Hamijo. Então, é importante que o aluno conheça isso. Então, qualquer pessoa tem essa facilidade, né? Aí, nesse ponto, as crianças já trabalham de uma forma diferente. Você não vai falar para a criança, você me traz um trabalho escrito, não. Aí ele vai trabalhar de uma outra forma, esse trabalho para uma criança. E qual que é a diferença do Hapkido, mais até para os telespectadores conhecerem, e do Taekwondo? Porque ambas são coreanas, não são? Ambas são coreanas. Taekwondo é mais conhecido por ser um esporte olímpico. Isso. O Taekwondo a gente coloca numa categoria de lutas de meia distância, né? O Taekwondo, o forte dele seria os chutes, né, e socos. Tem o Taekwondo tradicional, que é o ITF, o WTF, que é o olímpico,
que trabalha bastante chutes. Então, não tem tanto contato corpo a corpo. Já o Hapkido entra já esse corpo a corpo, então existe a parte de torção, de projeção, um pouquinho de chão, né? Alguns estilos trabalham mais chão ainda. E aí depois começa a parte de armas. Então tem espada, bastão, bastão longo, curto, tonfa, nunchaku, leque. Então entra o Hapkido um pouco mais completo nesse quesito. Chutes são muito parecidos. Mas a gente tem todos os chutes, como um taekwondista tem. Que eu percebi que teu chute é muito semelhante, então tem um motivo, Tem né, um para motivo. isso. Porque o Hapkido, quando o criador do Hapkido volta, ele estava no Japão. Quando ele volta para a Coreia, ele introduz essa parte dos chutes coreanos, que é o forte das lutas coreanas, no Hapkido. Por isso que ele ganha essa dimensão. Então, tem a parte de torção e circularidade, mas mais a parte de chutes e socos, né? Uma parte de ataques que a gente chama de golpes traumatizantes. Poxa, interessante, eu aprendi muita coisa hoje do Hapkido. Bom, Adriano, nós colocamos aqui teu endereço aqui na tela. Certo. Então, quem quiser conhecer, vocês viram que tem um trabalho para criança, um trabalho para adultos, um trabalho para adolescentes, para adultos. Fica aqui no bairro de Moema, em São Paulo, na região sul. Também num outro bairro que é... Na Chácara Santo Antônio. Chácara Santo Antônio, também região sul, né, aqui de São Paulo. Que esse programa passa no Brasil inteiro, mas quem é aqui de São Paulo tem uma oportunidade de conhecer ou entrar no site. Muito obrigado, professor, obrigado mesmo. E vocês em casa, aguardem que logo em seguida teremos uma prática muito especial para a tua saúde, para a tua longevidade. Até já. Namastê, bem-vindo à prática de yoga de hoje. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com o aprimoramento do nosso equilíbrio. Então nós vamos fazer uma prática um pouquinho mais intensa. A gente vai começar bem de leve, sentindo o nosso corpo, sentindo a nossa respiração. Depois a gente vai aumentar um pouquinho a intensidade com alguns asanas mais fortes, tá? Então nós vamos afastar as pernas, uma distância de mais ou menos 4 ou 5 palmos. E a gente vai só soltar um pouquinho, ó, o peso de um lado para o outro. Você pode deixar as suas mãos apoiadas na coxa. Se você não se sente confortável em deixar o pé paralelo, você pode jogar um pouquinho seus pés para fora, dessa forma. E só soltar um pouquinho seu peso. Flexiona o joelho, estende uma perna, aí vai para o outro lado. Flexiona o joelho, estende outra perna. E vai transferindo o seu peso de um lado para o outro. Volta toda a sua atenção para a respiração. Ar tem que expandir o abdômen, as costelas e o peito. E aí você começa a deixar o seu tronco balançar também. Você vai imitar uma árvore no vento, indo para lá e para cá. E assim a gente vai acordando as articulações dos joelhos, do quadril, do pescoço. E agora, deixa os seus pés paralelos. Estende os seus joelhos. Vê de novo se você consegue sentir a sua base firme. Joga um pouquinho o seu peso de um lado para o outro. Afasta bem os dedos do seu pé. E cola os dedos no chão. Balança e vê se você percebe o seu equilíbrio, o seu centro. Se for possível, você vai inspirar e subir a perna. Volta, inspira e sobe a perna. Tenta manter o equilíbrio. Se for muito difícil, você vai juntar e subir. Descer, afastar, juntar, subir. Desce, afasta, junta e sobe. Desce, afasta, junta e sobe. Se for possível, vai direto. Desce e sobe.
Desce.